Paulo César, da ação penal do núcleo crucial, Mauro César Barbosa Cid, respondeu positivamente à pergunta feita pelo réu Ailton Gonçalves Moraes Barros. E agora sim. Agora é a hora, Cristina. Agora não. Agora. Não, aqui é a conversa que foi apreendida no WhatsApp pela Polícia Federal e periciada. A mensagem: FG Freire Gomes voltou a negar porta, referência ao general Freire Gomes em relação ao golpe de Estado. E mostra aqui que a organização criminosa mantinha o contato direto, e isso já foi muito detalhado no julgamento do núcleo crucial. O pivô dessas conversas entre os núcleos, quem instrumentalizava por diversas vezes era exatamente o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Apesar da recusa do comandante do Exército, general Freire Gomes, e do tenente brigadeiro Batista Júnior, destaca-se aqui que tanto Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Almir Garnier Santos se colocaram à disposição, como já comprovado, e ambos condenados, para o golpe de Estado. E a adesão do almirante de esquadra, o comandante da Marinha, Almir Garnier, foi acentuada pelo réu Walter Souza Braga Neto, que em 15/12, ou seja, um dia depois dessa primeira mensagem, que um dia depois orientou expressamente, Walter Souza Braga Neto expressamente orientou o réu Ailton Gonçalves Moraes Barros a promover ataques ao comandante da Força Aérea Brasileira, Batista Júnior, e elogiar Almir Garnier Santos, a organização criminosa coagindo a fim de tentar obter o apoio para o golpe de Estado, para conseguir efetivar o golpe de Estado. As mensagens demonstram, abre aspas, disse Walter Souza Braga Neto para o réu Ailton Gonçalves Moraes Barros: senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria. Daí para frente, inferniza a vida dele e da família. Inferniza a vida dele e da família. Senhor presidente, é o modus operandi dessas milícias digitais populistas. A covardia. São covardes. São milicianos covardes que atacam não só os seus inimigos, mas atacam também os familiares dos inimigos, independentemente da idade. No caso do Batista Júnior, uma filha menor de idade, né? Milicianos covardes e criminosos que realizam esses ataques. E ainda continua na mensagem: elogia o Garnier, um miliciano determinando que se elogie o outro miliciano, ambos já condenados anteriormente por essa turma, e com perdão da palavra, e fode o BJ. Ou seja, aqui claramente as provas demonstram a participação ativa na execução do que era determinado por Walter Souza Braga Neto. A execução é feita por Ailton Gonçalves Moraes Barros. Walter Souza Braga Neto ainda orientou a realizar ataques ao então comandante do Exército, Freire Gomes, tendo ressaltado, diz na mensagem Walter Souza Braga Neto, Ailton Gonçalves, ao réu desse núcleo. Meu amigo, infelizmente, tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. E completou ainda: oferece a cabeça dele. E aí fala, palavrão. Walter Souza Braga Neto também enviou mensagem ao réu Ailton Gonçalves Moraes Barros, estimulando ataques a outros comandantes do alto escalão das Forças Armadas em aderir ao plano criminoso, como o
atual comandante do Exército, Tomás Paiva, que era, à época, comandante militar do Sudeste. Ou seja, orientou que atacasse também o general Tomás. E ainda dizendo, é verdade, pode viralizar. E aqui... Não... é aquela do meio. A do meio diz... vai narrando aqui, chamando ele de sem noção, que serão prejudicados com as intervenções, ou seja, para não botar o artista para fora, dizendo que ele tinha brigado com a mulher, que o então comandante, hoje comandante do Exército, então comandante militar do Sudeste, general Tomás Paiva, tinha pedido para a mulher do antigo comandante do Exército, Vilas Boas, parar de apoiar os pedidos de intervenção militar. E Walter Souza Braga Neto acaba ofendendo Tomás Paiva e pedindo para viralizar as agressões contra o general Tomás, exatamente para coagi-lo também. Ou seja, o modus operandi dessa organização criminosa. Ainda por orientação do núcleo central da organização criminosa, o réu Ailton Gonçalves Moraes Barros promoveu ataques, outros ataques, começando, lembrando, dia 14, 15, 16 e agora dia 19/12, às 8h57, em seu perfil na rede X, convocando a imediata consumação do golpe de Estado. É a terceira mensagem que consta no telão. É chegada, disse o réu Ailton Barros, é chegada a hora da onça beber água. Separamos os homens das criancinhas e conhecermos os omissos, os covardes e os fracos, a fim de responsabilizá-los e enterrá-los com a história que será escrita. E marca no texto Jair Messias Bolsonaro, general Freire Gomes, o réu do Núcleo 5, Paulo Figueiredo, o jornalista Augusto Nunes e o jornalista Fiuza. O depoimento do informante do juízo Mauro César Barbosa Cid também corrobora todas essas provas e todas as ações criminosas realizadas por Ailton Gonçalves Moraes Barros, que promoveu e impulsionou ataques virtuais contra os militares para forçá-los a aderir à ruptura constitucional e ruptura institucional. Os depoimentos, tanto o tenente brigadeiro Batista Júnior, quanto o general Freire Gomes, dizem que foram atacados virtualmente por diversas mensagens, as milícias digitais, a partir dessa organização, forçando-os a quebrar a normalidade. E os ataques todos, nos depoimentos em juízo, dizem que os ataques eram porque eles estavam se posicionando contra a quebra da normalidade. Em seu interrogatório judicial, o réu Ailton Gonçalves Moraes Barros confirma sua proximidade com o réu e ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, como também diz realmente que se aproximou do réu já condenado Walter Souza Braga Neto e pretendia uma maior aproximação. Ele diz que não mandou mensagens diretamente, e a acusação também não coloca isso, mas sim que se utilizou desse modus operandi das milícias digitais para ofender e coagir os dois comandantes, comandante do Exército e comandante da Força Aérea. Esse é o núcleo, esse núcleo de desinformação utiliza há vários e vários anos, desde o gabinete do ódio, esse modus operandi. E dentro do que o próprio, e eu mostrei a mensagem, o próprio réu já condenado, Walter Souza Braga Neto, disse, é verdade, pode viralizar. A ideia de viralizar e coagir e ameaçar de forma que isso viralize para milhares e milhares, e às vezes milhões de pessoas, para que principalmente dentro do que nos autos se demonstra a chamada família militar, principalmente vários da reserva, eles fossem ameaçados, fossem constrangidos, inclusive em cerimônias militares.